prazer estar aqui com os irmãos, ainda que num número reduzido, né? Creio que outros irmãos estão pela live e, né, como é bom mesmo em toda essa circunstância, a gente de alguma forma poder estar junto, né? Para mim, aquelas primeiras semanas onde eu pregava só para as cadeiras foi terrível, e só em poder olhar o rosto, né, dos nossos irmãos e poder comungar junto é algo precioso. Quero convidar você a ler comigo em Mateus 25. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13, ok? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo. Saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dê-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra, ela sempre se renova, ela sempre é pontual para os nossos dias, e ela nos prepara para todas as realidades que nós podemos passar neste mundo, Senhor. Nós nunca estamos à deriva, nós nunca estamos abandonados, nós nunca estamos, ó Pai, sem a tua direção. E eu peço essa noite, Espírito Santo, venha e traz convicção das tuas verdades sobre os nossos corações nessa noite, para que nós não venhamos estar, ó Pai, distraídos nesses dias, para que nós não venhamos estar sem direção, mas nós possamos ser uma igreja prudente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém. Bem, essa é uma parábola do sermão profético de Jesus, que vem logo após, né, Mateus 24, aonde Jesus fala de vários sinais que iriam acontecer para o seu retorno. Caso você não lembre detalhes, né, eu não vou falar sobre isso essa noite. Você pode chegar em casa e conferir na sua Bíblia, mas ele vai, né, em Salmos 24 ali, versículo por versículo, né, os discípulos perguntam para ele o que iria acontecer quando chegasse a hora do seu retorno, da sua vinda, de todas as coisas acontecerem, né, a plenitude dos tempos, como é falado, o dia do Senhor. E então Jesus começa a dizer sinal por sinal, né, e eu não sei
como você crê, mas eu realmente creio que vai acontecer cada palavra que Jesus falou ali, né? E eu não só creio que vai acontecer tintim por tintim, que Ele não nos deixou perdidos, sem direção, sem saber o que vai acontecer, Ele já disse o que vai acontecer, como eu também creio que vai acontecer naquela ordem, algumas coisas simultâneas, mas outras em ordem, ali de Mateus 24. E terminando toda a explicação de Jesus, dos sinais que vão acontecer para a sua vinda, Ele entra com essa parábola. E eu não quero aqui tirar, como é em Mateus 24, sinais para a vinda de Jesus, mas eu quero olhar o que de fato, a reflexão que Jesus quer que nós façamos ao olhar para essa parábola, aonde está falando do casamento da noiva com o noivo, e a gente sabe que noiva é uma linguagem para a igreja, né, para o seu povo, né, no Antigo Testamento, já lá em Isaías, Deus chama o seu povo de noiva, e que quer adornar ela, e nós temos essa linguagem, e aqui então nós temos um cenário que é descrito aqui, né, e esse cenário, ele tem alguns pontos, mas a história central desse cenário é que existem virgens prudentes, existe um povo de Deus, ou uma igreja, que é prudente, e existe uma igreja que é imprudente, e isso é o mais importante desse texto aqui para nós, e eu quero pensar, analisar e realmente sondar os nossos corações sobre isso. Essa tem sido uma das passagens bíblicas que mais eu tenho meditado e sondado meu coração nesses dias, e eu quero ver isso com você. A primeira pergunta que eu quero que você reflita é: qual a diferença entre as insensatas e as prudentes? Qual é a diferença que está aqui no texto? Qual a diferença que Jesus diz que elas têm? As virgens insensatas das prudentes, as virgens imprudentes das prudentes. E veja um detalhe interessante aqui no texto. O detalhe é que todas dormiram, todas adormeceram. E se você conhece essa linguagem bíblica, você sabe que no caso não é uma conotação muito boa quando um crente adormece, não é? E isso fica bem claro em alguns textos bíblicos, como lá em Romanos, né, capítulo 13, onde fala: desperta tu que dormes, e outros textos na Bíblia, que a conotação dormir não é muito boa, né? Quer dizer que você está distraído, você está sonolento. E eu quero que você pare para pensar nisso. Aqui, nessa parábola, até as prudentes acharam que o noivo estava demorando e dormiram. Então isso é um sinal que nós devemos prestar atenção nesse texto. Porque eu percebo que muitas vezes a nossa segurança está em um título, está numa posição: eu sou igreja, eu sou povo de Deus, e eu estou descansado, né? E aí simplesmente poucas coisas acontecem no mundo, um inimigo invisível se levanta em forma de um vírus, e aí a gente vê que as coisas não estão tão tranquilas assim, ou não são tão fáceis assim, ou nós não somos tão invencíveis assim. E nessas horas a gente vê quem é prudente e quem é insensato. Por quê? Nós vamos chegar lá. Porque nós temos uma ideia de prudentes e insensato muito baseado em comportamento. Na verdade, existe algo que a nossa geração ela é escrava,
e se chama performance. A nossa geração, ela é escrava da performance. O que eu estou falando? É que nós nos importamos muito com o que é visível, como as pessoas se parecem, agem, se comportam. Elas podem não ser nada daquilo no fundo, na verdade, mas o importante é como ela se apresenta. Isso se chama performance. Muitas vezes não é uma realidade, é só uma performance. E aqui nós temos um grupo de virgens que elas estão seguras. E elas saíram para a jornada de encontrar o noivo sem pegar óleo em reserva. E nós podemos pensar que parte desse grupo pode ser um grupo que está confiante na performance. Mas em tempos de crise, fica evidente o que de fato é verdadeiro e o que de fato não é. E no que nós de fato estamos firmados. O que de fato diferencia então as prudentes das imprudentes ou insensatas, não é que dormiram, não é que em algum momento adormeceu, algum momento se distraiu, algum momento pegou no sono, enquanto devia estar em vigília pelo noivo, porque essa era a tradição aqui. E o que de fato diferencia é que 5 tinham óleo em reserva para vigiar até o fim, e 5 não tinham. E aí entra uma questão aqui, que para mim fica muito claro, é que de quem nós somos amigos. Porque Jesus dá uma característica de uma pessoa prudente, também em Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateus 7, 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui está uma característica que o próprio Jesus define alguém prudente. E para Jesus, alguém prudente é alguém que conhece Ele e escuta as palavras dEle e as pratica. E essa pessoa que pratica as suas palavras é como alguém que está edificando a sua casa sobre a rocha, sobre algo sólido. Lembra do que essa analogia nos lembra na Bíblia? É que existe aqueles que edificam a casa sobre a rocha, mas existe aqueles que edificam a casa sobre a areia. E lembra o que acontece com aqueles que edificam a casa sobre a areia? Quando a tempestade vem, ela não tem fundamento para resistir. Então, o que nós podemos concluir com isso? Baseado no que Jesus define como prudente, que aqueles que são prudentes estão agarrados nas suas palavras, e não apenas acreditam nelas, praticam ela, vivem a palavra de Deus, e estão edificando a sua vida sobre os fundamentos da palavra de Deus. Mas os imprudentes ou os insensatos estão edificando a sua casa sobre areia, sobre aquilo que ora está num lugar, ora está em outro lugar, se move ou com onda do mar ou com o vento, a areia se move. Inclusive a Bíblia diz isso, que tem uns que são como filhos do vento, que por onde o vento sopra, né, horas eles se movem, eles não estão firmados de forma sólida, são como um vento.
E nós precisamos entender isso, porque para mim, quando Jesus está falando aqui sobre isso em Mateus capítulo 7, Ele está falando: você está edificando a sua vida sobre a minha palavra, ou sobre a realidade desse mundo que é inconstante? E eu acho que nada melhor que os dias que nós estamos vivendo, para a gente ter noção de como o mundo, o sistema que rege esse mundo é vulnerável e inconstante. Então, o que eu olho, baseado no que Jesus diz aqui sobre prudente, é que uma pessoa prudente, ela está então edificando a sua vida sobre a sua palavra, e a sua palavra dura para sempre, ela é imutável, né? Deus zela pela sua palavra, o amor e o zelo que Ele tem. E também fica claro que um insensato, ele é amigo desse mundo. Ele está edificando a sua vida nos valores desse mundo, nas realidades desse mundo, nos padrões desse mundo, só que ele está, sem perceber, edificando a sua vida, a sua casa sobre a areia. E então essa é uma característica que eu quero que você comece a pensar: eu estou edificando a minha casa, a minha vida. E eu não tenho dúvida que cada um de vocês, tanto os que estão assistindo quanto os que estão aqui, esses foram dias aonde você refletiu sobre a sua vida. Se não, é hora de fazer isso, já está meio atrasado. Você está edificando a sua vida sobre o quê? Porque nós já vimos como o mundo é. Ele está um dia de pé, triunfante, e no outro no chão, por causa de algo que a gente nem vê. As pessoas zombam da nossa fé, porque o nosso Deus não pode ser visto, não é mesmo? Mas elas estão tremendo de medo, por algo que não pode ser visto. Sobre o que você está edificando a sua vida? Porque quando nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha, as tempestades podem vir, não tem problema. E na verdade, as histórias que nos inspiram, tanto as que estão na Bíblia, quanto nos livros de toda a história da igreja, são de homens que se mantiveram firmes na rocha, em meio às tempestades. Nós gostamos de ler as histórias desses homens, e dessas mulheres, que mantiveram a fé. Então nós precisamos entender que, quando a Bíblia fala sobre amigo do mundo, ela não está falando do planeta Terra, do que Deus criou. Ela está falando do sistema desse mundo. E aí eu te pergunto: você ama mais a palavra de Deus ou o sistema desse mundo? Você está mais obedecendo a palavra de Cristo, o Evangelho, ou o que o sistema maluco desse mundo diz que você tem que fazer? E obviamente aqui eu não estou querendo me referir sobre o fato de nós termos cuidados agora, né, máscaras e tudo mais. Não estou me referindo a isso, mas eu estou referindo sobre o que você está edificando a sua vida, planejando a sua vida e calculando o seu futuro. Porque você pode estar fazendo isso como alguém prudente, ou como alguém insensato. Você já parou para pensar por que as prudentes não repartiram o óleo? Isso não parece meio escandaloso para você? Porque a Bíblia nos ensina a ser generosos, não é?
Não era a hora das prudentes ser generosas? Vocês lembram qual foi a resposta que elas deram? Se nós der para vocês, vai faltar para nós e para vocês. Lembra? Mas ainda assim, eu não sei você, mas eu sempre me incomodei com esse versículo. Porque ainda que eu sei que é só uma parábola, a Bíblia o tempo todo nos ensina a ser misericordiosos, generosos, compassivos, a dividir o que temos, né? Mas aqui, não. Vai comprar. E o que eu creio que está acontecendo aqui, é que não é uma questão de prudência aqui. Não vou te dar porque senão vai faltar para mim. Parece que é isso que está aqui. Mas para mim o que está acontecendo aqui é uma questão de obediência. Lembra que Jesus considera prudente? Aqueles que o ouvem e praticam. O que é isso? Obedecer. E existe algo, meu irmão, que ninguém pode fazer por você, que é obedecer a Deus. Ninguém pode fazer isso por você. As pessoas podem te apresentar o Evangelho, te ensinar o Evangelho, a caminhar com você, mas a decisão de obedecer aos ensinamentos de Jesus é sua. E ninguém vai poder fazer isso por você. E também só você e mais ninguém vai prestar conta disso. E sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, quando Jesus está com seus discípulos, está prestes a acontecer a crucificação, e Jesus começa então a preparar os seus discípulos para um momento de caos, um momento de pânico, um momento onde eles iriam se sentir completamente perdidos. E o que ele ensinou para eles? Permaneçam em mim. E o que ele disse no próximo versículo? Permaneçam em mim. E 2 versículos depois, permaneçam em mim. E aí ele diz assim: aqueles que obedecem a minha palavra são os meus discípulos, são os meus amigos, é esses que me amam. Aleluia. Não é o que ele diz? Você pode conferir ali. Ele dá todas essas características. E sabe o que eu amo nesse texto? É que Jesus disse que tudo que o Pai revelou a ele, ele vai revelar aos seus amigos. Ele diz isso. Quer dizer que então não tem como nós permanecer em Jesus e estar à deriva. Porque ele diz que todos os mistérios que o Pai revelou a ele, ele vai revelar aos seus amigos. Nos capítulos anteriores ele diz que vai enviar o Espírito Santo para que ele nos ensine todas as coisas e nos lembre tudo que Jesus ensinou. E ele diz então que aqueles que permanecem nele, esses dão muito fruto. E ele diz algo que nós realmente precisamos entender. Ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, quando essa pandemia começou, essa loucura toda, muitos começaram a perguntar: é Deus? É o diabo?
né, até em meio aos pastores, né, nós fizemos parte dos mesmos grupos aqui, é Deus, é o diabo e tudo mais, né, o que é isso tudo? Sabe, para mim, situações globais como essa nunca é uma coisa só, é uma série de coisas acontecendo. É o pecado do homem, é a natureza gemendo, né, a criação gemendo, é Satanás tentando cumprir os seus planos e é Deus também agindo no meio de tudo. Mas uma coisa para mim está muito claro: não é um juízo de Deus, é a misericórdia de Deus sobre nós, porque Ele nos parou para refletir, porque ainda há tempo, ainda há tempo para nós adquirir óleo em reserva e ainda influenciar outros, porque vai chegar um momento aonde nós vamos ver esse cenário aqui. Se eu der para ti, vai faltar para mim e para você. E eu não estou falando de coisas físicas. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Você realmente precisa entender isso. E é algo que eu amo no texto de João, do capítulo 15, do Evangelho de João, é que Jesus diz assim, que prazer é dar a minha vida pelos meus amigos. Ele não diz igreja, ele não diz meu povo, ele não diz os eleitos, ele diz meus amigos. Os que permanecem em Jesus até o fim. E eu creio que aqui então, esse óleo, ele é intimidade. Essa vida de obediência à palavra de Deus, ela precisa nos levar a uma vida de intimidade. Porque lembra o que diz em 1 Coríntios 13? Eu posso fazer 1 milhão de coisas, se não tiver amor, de nada serve. De nada tem valor, lembra? Porque o que tem valor no reino de Deus é o que flui da nossa vida de intimidade com Ele. Porque o que Deus, o objetivo de Deus de ter enviado Jesus foi para restaurar o relacionamento que havia se perdido. Esse é o alvo de Deus, se relacionar novamente com o homem. É por isso que Jesus diz, permaneça em mim, permaneça em mim. É por isso que Jesus fala de amizade. E eu creio que esse óleo aqui, e muitos homens de Deus creem nisso também, se refere à intimidade. A intimidade que gera a unção nas nossas vidas. Nós temos hoje uma igreja que ela tem muito conhecimento, porque o acesso ao conhecimento está muito fácil em nossos dias, mas ela não tem unção. Ela não tem autoridade espiritual. Sabe por quê? Porque isso só uma vida de intimidade pode produzir. O óleo sobre as nossas vidas só pode vir do lugar de intimidade. É por isso que Jesus, no centro do seu principal sermão, que é o Sermão do Monte, está lá no meio, como o coração do sermão. Ele diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E todas essas palavras que estão ali são derivadas de palavras de intimidade, como um casal fechando a porta e entrando para o quarto.
Tem toda essa linguagem ali, íntima, nas raízes das palavras ali. E aí ele diz: e em secreto, busca o Pai, e em secreto o Pai te recompensará publicamente. Aquilo que de fato vem de Deus e é visível aos olhos humanos, não é produzido em meio ao público, é produzido, é gerado no secreto. E a nossa geração está distraída em relação a isso. E o que Deus fez? Nos parou dentro de casa. E agora que desculpa nós vamos dar que não temos tempo para orar? Para ler a Bíblia. Para nos devotar a Jesus. Talvez você já está retomando as suas atividades. Mas Deus te deu um tempo. E nós seremos lembrados disso. E para mim é isso que diferencia a prudente da insensata. Sobre o que você está edificando a sua vida. Sobre a palavra de Deus e uma vida de devoção e intimidade com Deus. E daí flui, eu não estou dizendo que isso é para ministros, não. É para a noiva. É para toda a igreja. Porque independente da área que você atua na sociedade, a unção que você precisa para ser um embaixador de Deus nesse lugar, vem do secreto. Porque o Pai recompensa no secreto, não é no público. O óleo, ele é recebido no secreto. Eu creio que aqui está se falando de intimidade. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E que interessante, porque no versículo 12 da parábola, o noivo diz às insensatas: em verdade lhes digo que não as conheço. Não as conheço. E é óbvio que Deus, Ele é onisciente, e tudo sabe, e tudo conhece, mas aqui lembra, está falando de relacionamento. E a resposta do noivo para as insensatas é: eu não as conheço. Elas não tinham óleo de intimidade, e as suas lâmpadas estavam apagando, fogo de paixão por Jesus, ou como John Wesley dizia, o coração abrasado já estava se apagando. E qual é um dos principais sinais de Mateus 24 sobre a vinda de Jesus? É que o amor de muitos, o que é? Falta óleo, as chamas das lâmpadas se apagam, e o amor de muitos se esfriam. Jesus encerra Mateus 24 falando isso, e entra em Mateus 25 falando a parábola das virgens. E será que ele não está seguindo o mesmo discurso? Sim, está. Ele está falando do amor do noivo pela noiva. E aí ele ele encerra Mateus 24 sobre perseverar até o fim, mas ele não está falando sobre pessoas que resistem a dias difíceis até o fim, não é disso. Por quê? Porque ele está saindo com essa frase de: o amor de muitos esfriará, mas os que perseverar até o fim, perseverar no quê? A frase anterior está dizendo, o que é? Com amor aceso,
com a chama da paixão por Jesus acesa. Você entende isso, meus irmãos? O que Jesus está dizendo em Mateus 24, ao encerrar todos os sinais da sua vinda, e ele diz que o amor de muitos esfriarão, mas ele encerra dizendo: mas aqueles que perseverar até o fim, esses irão ser vitoriosos. E perseverar no que? Eu estou te dizendo, o versículo está explicando ali, no amor. E aí as parábolas das virgens está falando da mesma coisa. As prudentes é a igreja que perseverou no amor, que não deixou o amor se apagar, se esfriar, a chama se apagar. Por quê? Porque ela tinha óleo em reserva. Você está entendendo? E o que eu entendo nesse texto, muitos teólogos creem nisso também, é que quando diz à meia-noite, ouve-se um grito, eis aí o noivo. É que a meia-noite está ligado ao momento mais escuro e sombrio sobre a terra. E no momento mais escuro e sombrio sobre a terra, e eu creio que as escrituras deixam bem claro isso, nós vamos ouvir, eis aí o noivo, Jesus está voltando, Jesus está muito próximo. E a minha pergunta para você é: tem óleo em reserva? Você tem óleo em reserva? Porque eu confesso, meus irmãos, que quando tudo isso começou, foi isso que apertou o meu coração. Se for agora a vinda de Jesus, eu tenho óleo em reserva. Eu tenho uma vida de intimidade e devoção que vai sustentar a minha fé em uma chama acesa até o fim. Ou eu vou fazer parte do grupo do amor de muitos esfriarão. Então nós temos que entender isso, porque eu creio que agora o que nós estamos vivendo é só um ensaio para os dias que virão, é só um ensaio para o retorno de Jesus, para a gente acordar e não estar mais dormindo quando o noivo estiver voltando. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo agora é a misericórdia de Deus nos parando e dizer: você está percebendo como está conduzindo a sua vida? Sobre o que você está edificando a sua vida? Acorda, ainda dá tempo de reverter, ainda dá tempo de edificar sobre a rocha, ainda dá tempo de desenvolver uma vida de devoção e intimidade com Jesus, permanecer na videira, aonde frutos que glorificam o Pai começam a fluir das nossas vidas, aonde nós realmente entendemos que sem Ele nada podemos fazer, aonde nós nos tornamos a igreja madura que é guiada pelo Espírito, como a igreja de Atos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus está chacoalhando a gente nesses dias, para a gente acordar, porque vai ter dias mais tenebrosos lá para frente, e as nações estão se organizando para isso. Salmo 2 diz que as nações conspiram contra Deus,
e contra a palavra de Deus. E que Deus dá risada disso. E isso está acontecendo nos nossos dias, e cada vez essa armação vai ficar mais encaixadinha e pronta. E o homem da iniquidade vai se levantar quando o cenário estiver pronto. E a minha pergunta é: você vai estar com óleo suficiente para viver em esses dias tenebrosos sobre a terra? Porque eu creio que a vinda do Senhor não passa da geração da minha filha. Eu creio que as chances de eu estar vivo e você estar vivo são muito grandes. Os tempos estão acelerando. E o que importa para nós não é saber cada detalhe disso. Quem é o anticristo? Quem é a besta? Quem é não sei o que? Gente, isso não me importa. O que importa é se você vai ter óleo. Isso é que importa. Porque nós vamos saber quando ele estiver chegando. Lembra? A parábola deixa isso bem claro. Eis aí o noivo. Nós vamos saber. Nós não vamos saber o dia e a hora, mas que está muito próximo, nós vamos saber. Porque Jesus deixou em Mateus 24 vários sinais. A questão é: vamos ter óleo? Nós vamos ter óleo. A igreja vai ter óleo para perseverar até o fim. Olha comigo, abram comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e nós vamos ler esse texto e mais um texto e encerramos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, e diz assim, Paulo diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Que pena, isso iria evitar muitos problemas escatológicos que nós temos hoje em dia, mas ele não escreveu, porque naquela época não tinha necessidade. Então isso quer dizer que a igreja tinha um pensamento único a respeito disso. Vamos seguir. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, o retorno de Jesus, vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. Toda vez que está se falando sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos, essa analogia é usada como uma mulher com dores de partos. O que isso quer dizer para nós, igreja? É que o retorno de Jesus e os sinais que ele deu é como uma mulher em trabalho de parto. O que isso quer dizer? Que começa de pouquinho, vai aumentando, 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 até que ponto? Até que fica evidente para qualquer pessoa que está muito próximo, não é? É ou não é? Então, quando nós ouvir, eis aí o noivo, o que essa parábola quer dizer? Que vai chegar um momento aonde vai ficar claro, Jesus está voltando, nós só não vamos saber o dia e a hora, mas que está muito próximo nós vamos saber, conforme a parábola diz, e nós vamos pegar as lâmpadas e caminhar para o casamento. A questão é, vamos ter óleo para isso? Eu quero que você entenda isso, porque pense você conseguir discernir que está próximo o retorno de Jesus, e você olhar para dentro de si e ver que Mateus 24, aonde diz que o amor esfriou, aconteceu com você.
que você não perseverou no amor, porque é disso que o texto está falando sobre perseverar em Mateus 24, no amor. E aí entra a parábola das virgens, falando exatamente a mesma coisa. E aqui Paulo então usa essa analogia que é muito usada, então quer dizer, sinais que Jesus disse vão começar a aumentar, a ponto de nós, igreja, olhar para a palavra e dizer, porque nós estamos fundamentados na palavra, e dizer, opa, não importa o que a notícia está dizendo, não importa o que as mídias estão dizendo, eu estou olhando para a palavra de Deus, eu estou fundamentado como uma casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, e eu estou vendo que as contrações estão aumentando, então cada vez mais próximas uma da outra, os sinais. E aí, o que acontece? E de modo, vamos seguir ali a passagem, e de modo nenhum escaparão, mas vocês, irmãos, ele está dando uma diferenciação do texto aqui, lembra, a vinda do Senhor, virá como ladrão, será como uma mulher com contração, e ele diz que, de modo nenhum, ninguém vai escapar, mas ele faz uma diferença aqui no texto, mas vocês, você consegue entender que nós não somos sendo inclusos na mesma categoria do escaparão? Irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe, como diz aí? De surpresa, como um ladrão. O que isso quer dizer para nós? Nós vamos saber que esse dia está chegando. Por quê? Porque os sinais, como contrações de parto, cada vez mais próximo, vão ser como o grito da parábola das virgens, dizendo para nós, eis aí o noivo, prepare as lâmpadas. Você está entendendo? E segue o texto, para que vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Você pegou essa última frase aqui? Lembra que eu disse que o problema lá da parábola que tornava uma prudente e outra insensata não era dormir? Quer durmamos? Quer? Estejamos despertos. O que de fato importa? O que importa, meus irmãos, aí no texto? Estar unido, ligado à videira. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, e vocês vão ter óleo, e a chama do amor não vai se apagar, a chama das lâmpadas nos corações de vocês não vão se apagar, quer estejam despertos, quer estejam dormindo, sejam como as virgens prudentes, edifiquem a vida de vocês sobre a palavra, e tenham uma vida de devoção, e vocês vão ter óleo, para perseverar até o fim. As pessoas têm medo dos últimos dias, eu não tenho, eu realmente não tenho. O meu medo é eu estar distraído agora e não ter óleo para aqueles dias, porque a palavra nos garante, e aqui nos garante, que vai haver uma diferenciação em quem está em trevas e quem está em luz, não passarão pelas mesmas coisas. E aí você pode me perguntar, mas e os mártires que Apocalipse ensina? 3%. Você sabia disso?
Se você estudar os acontecimentos em Apocalipse, os mártires são 3% da realidade dos acontecimentos. E aí tem mais um pouquinho ali do que Satanás vai fazer, e todo o resto de Apocalipse está sendo descrito a igreja gloriosa de Jesus. Como nós vamos triunfar, é isso que diz em Apocalipse, sobre a besta. Nós vamos triunfar sobre o mal. É isso. Mas aí a gente se pega em detalhes. Não estou dizendo que um mártir é um detalhe, mas você está conseguindo entender se quando nós olhamos para a história toda, dá até vontade de usar os nossos dias como comparação disso, mas não vou fazer, porque eu posso ser visto como uma pessoa insensível. Mas entende? Aqui fala que os do dia não irão sofrer a mesma realidade que os da noite. É claro ou não é isso no texto? É muito claro. É muito claro. E sabe como eu enxergo isso? Eu vou dizer como eu enxergo. As contrações aumentando, e cada vez maiores, e cada vez mais próximas umas das outras. E eu vou descrever como eu enxergo esse cenário do fim. Egito sendo massacrado. O povo de Deus na cidade vizinha, me esqueci do nome agora, lembra? Me esqueci, não importa, mas tipo, Pelotas Capão do Leão. O povo de Deus estava na cidade vizinha, colada, e nada acontecia. Deus já fez uma vez, vai fazer de novo. E eu creio que é por isso que Joel diz que é grande e terrível o dia do Senhor, porque vai ser realidades e acontecimentos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo. Deus libertando a igreja e o mundo do cativeiro das trevas, de uma vez por todas, e destruindo as trevas, os principados e potestades, e aqueles que os serviram. Vai ser as duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. E no meio disso, em algum momento, tem o arrebatamento da igreja. Mas nós vamos ver um caos, meia-noite, escuridão, as pessoas se dando em casamento, vivendo da pior forma possível, e ao mesmo tempo a glória do Senhor se derramando sobre a igreja de forma poderosa. Para encerrar então, eu quero ler Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, que diz: E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, novamente a mesma figura de linguagem, a noite, a meia-noite, e o dia já é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Meus irmãos, é tempo de acordarmos, porque como Paulo diz, está mais próximo de quando nós aceitamos a Jesus, e cada vez vai se tornar mais próximo. Eu realmente creio nisso. E nós temos que viver sóbrios, nós temos que praticar a palavra de Deus, estar firmado sobre a rocha,
E nós temos que estar revestidos de Cristo, íntimos dele, ser um com ele, permanecer nele, ter óleo para chama nas nossas lâmpadas, de amor, queimar até o fim. Nós temos um refrão de uma canção lá no ministério, onde nós cantamos assim: dissestes que o amor de muitos esfriariam, mas não será eu. Você precisa tomar essa decisão hoje, meus irmãos. Esse é o tempo que Deus está nos dando para acordar e nos tornar a noiva gloriosa dos últimos dias. À nossa frente está a maior colheita de todos os tempos. A maior colheita está diante de nós, e nós teremos poder quando o diabo começar a peneirar essas pessoas, de lutar pela vida delas. Nós teremos óleo e autoridade do alto para isso. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. E em primeiro lugar, Jesus, eu quero te agradecer por essa tua misericórdia de nos parar e nos obrigar a ter que refletirmos sobre como estávamos conduzindo as nossas vidas, sobre o que estávamos edificando as nossas vidas, se estamos caminhando e nos tornando uma noiva prudente ou insensata. Oh Deus, em Provérbios 31 diz que o óleo da mulher virtuosa não deixa a chama se apagar. Isso é tão profético. Nós queremos ser a noiva prudente, uma noiva virtuosa, gloriosa, que não apenas conhece a palavra de Deus, mas pratica a palavra de Deus, e tem intimidade com o noivo, está conectada à videira, tem frutos que glorificam o Pai. Ah, meus irmãos, você já parou para pensar aqui em João 15, quando Jesus está falando sobre permanecer nele, conectado à videira, dizendo para nós viver esse estilo de vida, de intimidade e comunhão com ele, e amar a palavra dele. Quando ele está falando isso, ele diz assim: e tudo que pedirem em meu nome ao Pai, ele os concederá. Eu quero chamar a atenção de você a essa frase de Jesus. Há alguma chance de Jesus estar mentindo? Sim ou não? Não. Ele é a própria verdade. Então, esse é o tempo de uma igreja, de um povo, de filhos, de amigos do noivo, estar então conectados à videira, e amando a palavra de Jesus, os mandamentos de Deus, obedecendo como um bom discípulo e amigo, que seus corações estarão tão alinhados com a vontade de Cristo, que tudo que esse povo pedir vai ser concedido. Essa será a realidade da igreja gloriosa nos últimos dias. Ela estará
conectada com Jesus, ela está lá tão alinhada com a vontade de Jesus, ela amará tanto a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, que tudo que ela pedir vai lhe ser concedido. Tudo que ela pedir vai lhe ser concedido. Ela terá óleo, ela terá unção, ela terá autoridade, e não temerá o mal, e não temerá as catástrofes, e não temerá as circunstâncias. Porque seremos conhecidos dele pelo amor, guardados por ele, guardados por ele. Oh sim, oh sim, oh sim, Jesus. Eu quero encerrar essa noite orando o Salmo 91. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus, não é mitologia, não é história da carrocinha. E se Deus promete isso para o seu povo, eu creio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá nas suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do temor noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Diz o Senhor. Preste atenção. Todas essas promessas têm um endereço, e esse é o endereço dessas promessas. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Essas promessas são endereçadas para esse grupo de pessoas. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invoca, ele lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, e eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a hora
do povo que se apegou com amor ao Senhor se levantar e viver. Salmo 91, nos últimos dias, Ele nos guardará, meus irmãos, Ele nos protegerá de toda peste, de todo mal. Ele continua sendo o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Davi, e Ele não irá nos desamparar. Eu convido você, nesse culto de fé, se levantar e dizer: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra, e sobre ela eu edificarei a minha casa, eu edificarei a minha vida, e eu irei permanecer em ti, Jesus, eu irei permanecer